Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Como diz o nosso título, melhor dizendo, ali em cima, carro do futuro. Pois é, considerando que até não chegou para nós ainda, que até agora não chegou para nós ainda, sim, é um carro do futuro. Mas a tecnologia do carro do futuro é coisa do passado. E é isso que nós vamos entender agora. Que loucura isso, gente. É deprimente, mas... deprimente no sentido de que a gente já dispõe dessa tecnologia há muito tempo. Eu vou explicar tudo isso para vocês agora. Mas felizmente, né, como diz que tudo está no oculto, um dia será revelado, isso tem que vir à tona de alguma forma, né, gente? Então agora... vamos ver o que há de mais moderno a nível de perspectiva, né, dos veículos de locomoção, os meios de locomoção do ser humano para o futuro aí, né? Depois que nós passar por essas cachaças que nós temos para passar aí, mas vamos botar o olho lá na frente, né, gente? Vamos pensar no futuro. Então, olha que interessante esses comerciais aqui, gente. Olha que legal esses dois velhinhos dentro desse carro da Volks aí, né? Dando uma banda num carro flutuante. Que interessante. Esse outro carro da Renault aí também tem essa propaganda, claro que são, acredito que são protótipos, acho que são conceitos, né? Mas vendo isso aqui, a gente trata de antigravidade, né? E a gente fica pensando, pô, antigravidade, como é que funciona isso? De onde é que veio, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho desses carros, do carro do futuro, e claro que esse carro flutuante está um pouco mais distante, embora essa tecnologia antigravitacional já existe desde 54, ou melhor, existe há muito mais tempo, evidentemente. A gente começou a dominá-la em 54. Então vejam que em 2004 fez 50 anos, 2014 60, 64 anos atrás o pessoal já dominava essa tecnologia. Né? Aí vamos dar um apanhado também no carro solar e vamos esmiuçar um pouquinho mais o último programa que eu fiz aqui sobre a Petrobras, o Tesla, o carro elétrico e tal, né? E eu falei dos carros com as placas que já coletam a energia solar, e eu vou trazer tudo isso para vocês agora. Então, gente, vamos tentar se organizar aqui. Olha que interessante vai ser esse assunto todo, né? Vamos começar com a questão da energia solar, por causa que é o mais antigo que nós temos aqui, né? Então, gente, a energia solar, ela foi descoberta por um tal de Schumann, né? Lá em 1917, antes da Primeira Guerra Mundial. Ele desenvolveu painéis, alguns sistemas de coleta de energia solar, fez funcionar, comprovou a eficácia, tudo. Nós estamos falando de 100 e poucos anos atrás, né? Ok, como veio a Primeira Guerra Mundial e eles tiveram, digamos assim, mais coisa para se preocupar, esse projeto do Schumann acabou ficando de fora, acabou ficando desconhecido, até há pouco tempo atrás, quando as pessoas realmente começaram a investir mais na energia solar, né? Considerando, pouco tempo atrás eu digo, considerando que faz 100 anos que ela existe já, né? Se ela tem evoluído bastante dos 20 últimos anos para cá, é uma história bem recente, né? A gente perdeu 80, podemos dizer assim. Mas enfim, estamos evoluindo, vamos lá. Então, gente, ó, naquela mesma época, em 1917, a gente tem que lembrar que o Tesla também, segundo ele recebia informações oníricas de alienígenas, né? E desenvolveu todas as tecnologias que o Tesla desenvolveu. Então, quando a gente aperta o interruptor, a gente paga várias patentes que deveriam ir para o Nikola Tesla, mas ele se abdicou, né, porque ele não queria ganhar grana, ele queria que a humanidade se desenvolvesse. Mas as patentes são de Tesla, né? Várias, de tudo que tem, desde Wi-Fi, enfim, é um monte de coisa, né? Então o Tesla fez a Wardenclyffe lá atrás, transformou um carro elétrico, um Mercury, né, num carro elétrico, botou um motor elétrico, tirou o motor a combustão e fez o pessoal lá andar 120 km por hora junto com ele, com a energia mandada pela Wardenclyffe, né? Eu já falei pra vocês no último programa isso aí. Muito legal, aí se juntou o Ford, se juntou o Rockefeller e mais o JP Morgan, e como expliquei no último programa, os três tinham interesses e destronaram o Tesla, né? Então agora começou a vir de novo, de uns tempos pra cá. Quando a gente aprende na escola, o pessoal falava muito de Thomas Edison, que era o vilão da história. Vai estudar a história de Tesla que vocês vão ver que o Thomas Edison, que é colocado como herói, para nós é o grande vilão, né? Um dos grandes vilões, se nós for juntar com o Ford, com o Rockefeller e com o JP Morgan, é o quarteto que
destruiu o nosso futuro, que causou esse atraso de 100 anos que nós temos até hoje, né? Mas vamos lá, eles suprimiram essas tecnologias do Tesla e o Thomas Edison tinha uma briga porque ele era o criador da corrente contínua, né? Que é a mesma corrente que a gente usa na nossa bateria do carro, na bateria da moto e tal. E a corrente alternada é essa que tu tem na tua residência, né? Tem essa diferença. E o Tesla foi que desenvolveu essa que nós usamos na residência, que ela é alternada. Enfim, houve uma grande guerra entre os dois. O Tesla foi muito boicotado por esses 4 que eu acabei de mencionar aí. Mas, né, a coisa anda, a coisa vem pra cá. E embora eles tenham tentado suprimir essa tecnologia, ainda assim, os alienígenas estavam tentando jogar para nós para que a gente usasse de forma positiva. Então, mesmo eles tentando transmitir oniricamente para o Tesla, eles conseguiram transmitir, tanto que o Tesla finalizou, ele concretizou vários desses experimentos, né, que ele recebeu do povo mais adiantado, que tem interesse no desenvolvimento espiritual, digamos assim, também junto com o tecnológico, né? Enfim, passam-se os anos, o pessoal já começa a ficar secretamente com os planos do Tesla e começam a investigar por fora, né? E em segredo, porque o Tesla agora começam a vir as suspeitas de que ele não morreu e que ele foi assassinado, até pelo que aconteceu depois, que roubaram todas as coisas do laboratório dele, fecharam, trancaram num cofre, e quem ficou com aquela tecnologia toda que o Tesla estava desenvolvendo, todas aquelas maravilhas? A gente teria que ver aí a questão, pesquisem lá, pessoal, o experimento Filadélfia, que os militares conseguiram, com uma descarga elétrica muito grande num navio, eles conseguiram deslocar no tempo e espaço esse navio, né? Ele se desmaterializa num ponto, se materializa no outro. Quando ele se materializa no outro lado lá, os marinheiros reaparecem incrustados no meio do casco do navio, coisa terrível, apavorante, impressionante. Pesquisem lá o projeto Filadélfia, gente, vocês vão ver que era baseado mais ou menos já nos estudos do Tesla, né? Com energia eletromagnética, até onde ela pode ir, tá? E junto com isso, pessoal, a gente tem que ver também uma coisa bem interessante que aconteceu, é que quando as comunicações de forma onírica ou através de contatos começaram a vir dos extraterrestres, isso começou a preocupar grupos diferentes de extraterrestres. Então, se vocês forem pesquisar lá também o caso do Papa João XXIII, que teve contato com alienígena, que também é bem conhecida a história na internet, né? Que o caberlengo dele revelou essa história 20 anos depois da coisa ter acontecido. E eu acredito, e já fiz um programa sobre isso, que essa é a causa da morte do João XXIII. Para mim ele não morreu, para mim ele foi assassinado, e é por isso que o corpo do Papa João XXIII até hoje não se decompôs. Então é engraçado, né? O único Papa que revela que teve contato com os extraterrestres é aquele que o corpo dele não se decompõe. Doido, não é isso, né, gente? Será que alguém estava querendo dar uma mensagem para nós com tudo isso? Enfim, o que os caras vieram falar pro Papa João XXIII? Eles vieram falar que desceram os nórdicos, tá? Que são mais ou menos esse povo, assim, eles são descritos mais ou menos como nós, né? Tem uma ilustração aqui. Esses nórdicos vieram, um deles veio falar com o João XXIII e disse: olha, a gente tem que se entender, entendeu? O mesmo Deus que criou vocês, criou nós e todos os outros que estão aí fora. Então é tudo uma coisa só, né? Ou seja, ele veio dar uma mensagem de paz, de entendimento e de que não era para nós se apavorar com o que tem lá fora. Tu vê um contraponto bem forte em relação aos filmes hollywoodianos. A gente já falou aqui do painel Robertson, dos 12 Majestosos, que quando começaram a fazer o acobertamento da questão OVNI, um dos braços, dos estratagemas do sistema de acobertamento era usar a mídia para incutir subliminarmente na mente das pessoas a questão no subconsciente, né? Melhor dizendo, que os ETs são todos maus e quando eles vêm para dominar o planeta, e aí os Estados Unidos, né? Ou que nem no Independence Day, através de uma comunicação global, uma união global, a gente se junta para combater uma força alienígena. E aí, gente, vamos lá pesquisar também o briefing do Ronald Reagan, eu já falei dele também aqui, né? Aonde ele diz lá: o quão depressa desapareceriam as nossas diferenças se tivéssemos que nos juntar para combater uma ameaça vindo de fora alienígena, né?
Então, pessoal, esse cara veio falar com o João 23, esse nórdico, né, pra dar uma vocês têm que parar com essas guerras, principalmente a bomba nuclear e parará. E eles tentaram fazer contato com várias autoridades, além do Papa João 23. Outro que eles tentaram contatar foi o Eisenhower, gente. O Eisenhower foi o presidente primeiro que assumiu logo depois do Truman. Então assim, ó, o Truman e o Eisenhower sabiam de toda a questão alienígena. O Truman porque foi ele que convocou o dos 12 majestosos, onde mataram o James Forrestal, que era o secretário de Segurança Nacional, né, ministro de Defesa, secretário de Defesa americano, desculpa, James Forrestal. Tem toda a história lá de como ele queria falar o segredo dos OVNIs para o mundo e por isso ele foi assassinado. Aí esses 12 majestosos, sai o mandado do Truman, entra o Eisenhower. O Eisenhower ainda era um cara que também sabia dos trâmites. A partir do Eisenhower em diante, daí as pessoas não souberam mais nada. Quando caiu no Kennedy, os próprios 12 majestosos já tinham chegado à conclusão que era melhor que os presidentes não soubessem. Então, gente, do Kennedy pra cá, nunca mais nenhum presidente foi informado efetivamente do que acontecia. Isso até para ele poder mentir com mais convicções quando fosse negar a causa OVNI. Estratagema, jogada, né? Painel Robertson e tudo mais por aí afora. Os homens de preto, ou seja, tudo para cobertar o negócio. Então, gente, mas olha que interessante. Esses nórdicos contataram o Papa João 23, também contataram Eisenhower e disseram para ele, ó, cara, eles tinham recém vencido a pós-guerra lá, né, ou melhor, 54, nós tínhamos ali uns 7 anos mais ou menos depois que a guerra tinha acabado, e eles disseram, olha gente, essa questão nuclear é muito grave, a gente está disposto a ajudar vocês, mas vocês têm que abandonar as guerras que vocês têm que abandonar os armamentos, vocês têm que abandonar essa postura bélica que vocês têm um para com os outros, para vocês se juntarem com o resto do universo que está aí fora, só esperando que vocês não sejam tão ameaçadores. Né? Uma coisa mais ou menos assim, e dizendo a gente ajuda vocês, a gente só não pode dar tecnologia agora para vocês, porque a gente sabe que vocês não estão preparados e a gente corre um risco de ver vocês usando essa tecnologia para se autodestruírem. Tal e qual um pai consciente que não vai dar uma arma pro filho, porque ele sabe que a arma pode ser usada para o bem, mas pelo filho não ter o conhecimento, ele vai poder se machucar. Tu vai esperar que ele tenha maturidade para ensinar ele a lidar com aquilo. A mesma forma estava acontecendo ali. Eles não podiam dar essas armas, né, tecnologias, embora elas pudessem ser usadas para o bem, porque o indício, e eles não estavam nada enganados, isso se comprovou ao longo dos anos, o indício de que nós usaríamos aquela tecnologia como arma, de forma bélica, né, era gritante, tanto que foi o que aconteceu. Então não houve acordo nenhum. Os nórdicos foram embora, os americanos não aceitaram fazer acordo nenhum, e depois aí veio o famoso Tratado de Greada, gente. O Tratado de Greada aconteceu lá na base de Palm Springs, como vocês estão vendo aqui, né? E aí tem um episódio de que o Eisenhower estava de férias, ele teve que sair às pressas, aí até, como ele ficou ausente por um tempo, rolou até um comentário de que talvez ele tivesse morrido e não sei o que, aí depois veio a desculpa que ele teve uma crise de dor de dente e ele tinha que ter ido às pressas nesse dentista. Na verdade, reza a lenda que o que realmente aconteceu foi que ele foi fazer o contato com os Greys, porque os Greys fizeram uma nova proposta para eles. E justamente, a gente tem agroglifos, né, que são aquelas mensagens deixadas pelos ETs na plantação, os agroglifos, né? E daí aonde eles dizem, eles fizeram a carinha do Grey, né, e botaram uma mensagem em código binário do lado. Quando foram ver a mensagem em código binário, ela dizia assim: cuidado com os portadores de falsos presentes, de falsos dons. E que era para nós abrir o olho com os Greys. Então aquilo foi uma mensagem, foi um agroglifo feito pelos nórdicos que estavam tentando nos alertar que a tecnologia usada de forma errônea podia ser extremamente prejudicial. Os Greys que vieram aqui, né, reptilianos dizem também, que são robôs biológicos dos reptilianos, eles vieram, né, dizem que eles fazem trabalho sujo. Enquanto o pessoal fica lá por cima, eles mandam esses robozinhos para vir fazer contato, para vir fazer abdução, para vir fazer sequestrar gado e o diabo 4, né? É uma das
teorias que se tem por aí. Então esses Greys desceram, fizeram esse contato com o presidente Eisenhower e assinaram um acordo. E esse acordo ficou conhecido como Tratado de Greada, ok? E nesse acordo eles receberiam sim aquela tecnologia que os nórdicos tinham se negado num primeiro momento a passar, e eles justificaram o porquê disso. E os Greys não estavam nem aí se nós ia se destruir ou não, porque eles não têm nenhum compromisso com moral, com espiritualidade, com ética. Então eles disseram, não, nós vamos dar tecnologia para vocês, e só porque eles estavam com um problema, né, que isso vem se comprovando através de vários relatos de outros estudiosos aí, que eles tinham um problema na questão genética deles, a raça deles estava prestes a se autodestruir porque eles são híbridos e não se reproduzem, então eles estavam desesperadamente tentando fazer uma mescla com o ser humano para ver se eles passavam a se reproduzir para perpetuar a sua raça. E para isso eles precisavam de corpos humanos, né, para poder fazer. Então, em troca dessa tecnologia, o governo americano, veja só, o governo americano ia fechar os olhos às abduções que iriam acontecer. Então o troço é muito grave. E aí, reza a lenda também, conta que vem resultar lá na base de Dulce, no mandato do presidente Jimmy Carter, quando o geólogo Phil Schneider conta que ele atirou com a Glock dele, né, que ele matou 2 alienígenas depois de encontrar eles numa escavação em Dulce lá, né? Não sei direito onde é Dulce, mas parece que é perto do Novo México também. E ele está fazendo essa escavação e ele rompe uma parede lá no subterrâneo e descobre que tem um túnel do outro lado. Aí ele encontra um Grey, esse Grey dispara uma arma laser, ele mostra os dedos cortados com o laser e queimado, ele mostra também o taio que ele levou no peito, ele diz assim, they open me like a fish, os caras me abriram que nem um peixe, ele conta assim, né? E esse Phil Schneider, né, que era Philip, chama de Phil, esse Phil Schneider, igualzinho ao Coronel Holanda da Operação Prata aqui no Brasil, Operação Prato no Brasil foi ao ar num domingo, revelando toda a Operação Prato, contato alienígena que houve na ilha de Colares na década de 70 aqui no Brasil, né? Inclusive quem fez essa entrevista foi o Marco Antônio Petit e o Gevaer, e esses dois que eu já tive o prazer de receber aqui no meu estúdio para entrevistá-los, né? E tive o prazer também, a honra de fazer uma palestra junto com o Geva também, com o Gevaer. Então, gente, essa história aí do Phil Schneider, né, no que ele vai à televisão e conta pra todo mundo, tal e qual o Coronel Holanda faz aqui no Brasil lá, isso foi, acho que aí em 90 e poucos, eu acho, né, e relatando o que tinha ocorrido lá em 70, porque o Coronel Holanda só pôde falar isso depois que ele saiu, quando ele estava na reserva. Enquanto ele estava de serviço ele não podia falar sobre isso. Quando ele saiu ele procurou o Gevaer por causa que ele acreditava que o Geva, de todos os que falavam sobre o assunto, era o cara que mais tinha seriedade e compromisso com a questão OVNI. Por isso que ele foi convidado para gravar tal entrevista. Uma semana depois, num outro jornal, abre o Fantástico dizendo que o Holanda teria se suicidado. Para mim, suicidaram com ele, da mesma forma como dizem que o Phil Schneider se suicidou. E da mesma forma, com catéter. Parece que foi com catéter o Phil Schneider lá. Suicídio nada, mataram o cara, né? Queima de arquivo. Pra mim a mesma coisa aconteceu com os dois. Então o Phil Schneider também fala. E qual é o link do Phil Schneider com o que nós estamos falando aqui? É que devido a esse tratado de Greada que foi feito com Eisenhower lá em 54, quando chegou no mandato do Jimmy Carter, chegou para ele que os Greys não estariam respeitando o acordo por causa que nas abduções que eles estavam fazendo, muitos não estavam sendo devolvidos, o número de aparecidos era absurdo, né? E a gente sabe que estavam levando os caras lá e era para fazer pesquisa e devolver os caras são e salvo, íntegros. Isso não estava acontecendo. Eles estavam despedaçando o ser humano, teve gente que conseguiu adentrar a base Dulce e via pedaços de humanos mergulhados em corpos, aonde os ETs ficavam imersos junto num líquido, junto com a parte de corpos humanos, para ver se eles pegavam aquele negócio de deixar de ser híbrido e virar reprodutor. Olha até onde vai. Eles tentaram de tudo, né? Vai saber. Então isso é falado lá. Tem até fotos da base Dulce, hoje na internet, não sei se tu encontra. Também não aconselho muito procurar em Deep Web, mas enfim. Aí o Jimmy Carter manda que um grupo de fuzileiros vá lá nessa base Dulce também para ver o que está acontecendo. E daí esse Phil Schneider parece que nessa ocasião aí, onde ele atira nos caras, tinha um grupo de fuzileiros, deu uma confusão lá. Ou seja, tem uma história
Muito mal contado. E também tem uma outra versão dizendo que foi outra coisa, que realmente houve um tiroteio, que realmente morreu um monte de gente, que morreu o Grace também, nessa base Dulce, mas que não foi bem como o Phil Schneider contou. Que esse Gray estava dando uma aula para os outros caras e aí rolou uma parada de medo de alguém que viu o Gray e resolveu atirar, e aí esse Gray por autodefesa atirou no cara, daí os outros atiraram no Gray. Uma confusão, gente, né? Então ou seja, alguma coisa na base Dulce aconteceu, que houve ali uma guerrilha oriunda de um mal entendido ou não, mas que houve uma guerrilha entre humanos e extraterrestre que gerou nesse corte de laser que o Phil Schneider tomou e o que abriu o peito dele, isso é fato, tá lá, tá, pessoal? Então, e daí então é desativada essa base Dulce, né? Por causa que os Greys não estariam cumprindo o acordo. Só que o Jimmy Carter não sabia do acordo. Ele mandou fechar porque ele descobriu que estavam acontecendo as atrocidades. Se alguém informou para ele que aquilo que estava acontecendo era oriundo de um tratado que o antigo presidente Eisenhower tinha deixado, aí eu já não sei até que ponto o Jimmy Carter sabia. Mas isso é um fato, ok? Então vamos avançando, gente. Os Greys então deram tecnologia pro Eisenhower. Agora nós vamos chegar no título daqui, né? Da onde que vem essa tecnologia desses carros flutuantes que nem a gente viu lá no início? É o de sistema antigravidade. Então o pessoal que estuda disco voador e coisa e tal, né? Um deles é o Bob Lazar, que já fiz programas, aliás, naquela palestra que eu acabei de mencionar que eu fiz junto com o Gevaer, me lembro que eu abordei dois assuntos, que um era Mohenjo-Daro, para mostrar lá que tinha os resíduos nucleares, os esqueletos calcificados e todos os indícios de energia nuclear muito antes da bomba H do Oppenheimer na Segunda Guerra Mundial. Né? Então também falei lá do Mahabharata, dos Vedas, né? Das escrituras hindus, indianas lá, que falavam sobre essa tecnologia. Ok, então vamos adiante. Então a gente sabe que essa tecnologia está desde lá, então se a gente começa a ver agora, gente, os carros flutuando por aí, e a gente diz, nossa, carro do futuro. Carro do futuro com tecnologia do passado, né, gente? Esse que é o grande problema. Antes desse carro do futuro que flutua chegar para nós, porque ainda trata-se de conceito, embora a gente saiba que já se domina isso, né? E vários relatos dos militares que eu sempre estou falando aqui no meu canal, assistam a gente no Project Camelot, do Bill Ryan e da Carrie Cassidy lá, procurem, Project Camelot, e assistam tudo que vocês puderem lá, tem muita informação boa. Então muita gente fala lá do programa espacial secreto, que nós já falamos aqui, das tecnologias. Agora eu não vou me lembrar quem deles, eu sei que eu falei sobre isso em algum dos meus programas, mas como eu falo, 200 e poucos, eu não vou saber qual foi o programa que eu falei lá no meio. Mas eu já mencionei que os Estados Unidos dominam essa tecnologia desde 54. Então justamente eles passaram a dominar essa tecnologia, eles estavam fazendo os testes de engenharia reversa ou retroengenharia desde que caiu o primeiro disco voador lá em Roosevelt em 47. Só que eles não estavam tendo muito sucesso com isso, né? Embora eles tinham até os Greys vivos, que eram os pilotos dessa aeronave, e eles mantiveram ele preso por um bom tempo lá no intuito de que ele revelasse a tecnologia. Então tem todas essas histórias aí que eles contam. Então eles dizem que os Estados Unidos, o Programa Secreto Espacial Americano, domina essa tecnologia antigravitacional que está sendo apresentada agora como um conceito futurístico. Eles dominam isso desde 1954. Eles dominam, eles conhecem desde 47, quando eles viram o negócio das naves voadoras, constataram que era uma realidade, estavam ali com os corpos estendidos e com os alienígenas vivos, né, e com o próprio disco voador em posse deles, ou seja... E aí então eles pesquisaram e tentaram, né, por todas as formas, até que, como foi em 54 que eles dominaram essa tecnologia, e a gente sabe que o Tratado de Greada é em 54 que foi a troca de abduções de seres humanos por tecnologia, então presume-se que ali veio o que faltava para eles dominarem o que eles já sabiam que existia, tecnologia antigravitacional. Ok, gente, agora nós vamos dar um pulo para cá, né? E é claro que essa tecnologia ela é usada militarmente e secretamente, eles esconderam até agora. Mas assim não tem como esconder a tecnologia. A gente está vivendo, vamos lembrar, pessoal, a gente está vivendo o apocalipse, que é a revelação, que é a hora onde tudo vem à tona, não se segura mais nada, né? Então agora eu quero fazer um convite aos queridos amigos do canal para sugerir um boicote. Mas como, Luciano? O que está falando? Vamos entrar nessa nova tecnologia.
Quem assistiu aqui no meu programa, o último, penúltimo vídeo que eu subi ali, procurem lá, pessoal, que fala lá Petrobras, carro elétrico, energia solar, Tesla, dá um apanhado ali que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Tá? Eu falei de uma tecnologia que nasceu morta, que eu expliquei de um gravador digital, que eles seguraram, era um gravador digital tipo uma fita cassete, né? E eles seguraram tanto a tecnologia, tentando vender ao máximo a tecnologia antiga da fita cassete normal, que quando eles foram tentar lançar esse DCC, eles seguraram tanto, demorou tanto, né, que eles já tinham esse projeto em mãos, que quando eles lançaram o DCC foi lançado ao mesmo tempo, né, o gravadorzinho de CD de companhia, então ninguém mais comprou o DCC. Bem feito, ó, tomaram. Então assim, ó, seguindo essa mesma ideia, né, os senhores do mundo, os empresários, aqueles que exploram a humanidade, eles sempre ficam com essa história de ficar segurando tecnologia para explorar ao máximo a tecnologia vigente, né, porque sempre quando se dá um salto, todo mundo quer coisa nova, todo mundo quer, aí envolve muita grana e tal, então é aquela coisa toda, né, eles seguram. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque desde que começou a falar em crise de petróleo, em crise de abastecimento, de muita poluição, e a gente começou a buscar energias alternativas ou fontes alternativas de energia, fala-se muito da energia solar, ok? Então, nós temos os carros elétricos aqui que estão sendo lançados no Brasil agora. Nós temos o Bolt 100% elétrico. Nós temos um carro da Volks que também mostrei aqui no último programa que eu fiz ali, eu falei sobre isso. Só que esses carros, gente, nós, como sociedade consumidora, deveríamos, né? E aqui eu pediria que vocês repassassem essa informação, se vão entender como isso faz sentido e como pode ser proveitoso em favor da sociedade, da humanidade, se nós realmente se juntarmos nessa questão. Vejam bem, usando o mesmo exemplo de segurar a tecnologia para vender aquela que vem depois, né? E em vez de liberar o que tem para ajudar a humanidade de uma vez, essa maldade, né? Essa crueldade que os caras fazem. Então esses carros que estão sendo lançados, ele é totalmente dependente de recarga elétrica convencional. Tu vai ter que plugar numa tomada. Ao plugar numa tomada, meu amigo, tem um contador que vai marcar e vai dizer quanto tu tem que pagar. E se nós pegarmos um carro a energia solar, não existe intermediário. Entendeu? Não tem como eles cobrar a energia solar que vem de ti, a não ser que eles coloquem um marcador no painel e te vendam a energia que eles coletaram pelo sol. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Se nós começar a divulgar para ninguém comprar, para boicotar esses carros que estão vindo agora, né, que depende única e exclusivamente da tomada para tu botar lá, né? Não vamos comprar, merda por merda, vamos continuar com nossos carros a combustão até eles largarem os carros ou que todas as montadoras de veículos comecem a copiar esse Sion ou Sion aqui, né? Esse é o futuro. Antes de eles liberarem o carro que flutua para nós, né? É lógico que nós vamos ter que passar por essa tecnologia ainda. Eles não vão querer dar esse salto e deixar de lucrar bilhões e bilhões e bilhões com esses carros elétricos antes dos flutuadores, embora eles já tenham essa tecnologia desde 54, conforme eu estou falando para vocês. Mas para nós, a gente ainda tem que rodar, né? Asfalto, pneu, contato, né? Pedágio, estrada, é foda. Mas ainda assim, não pagando gasolina já é um grande avanço. Então, gente, boicotemos, tá na nossa mão, divulguem isso. Já vão fazer campanha de boicote a esses carros que estão vindo só com a tomadinha. Vamos exigir a instalação de coletores solares nos nossos carros, tal qual o Sion. Sion, não sei. Esse carro aqui, nunca ouvi ninguém pronunciando o nome dele. Mas esse carro aqui, ele tem os coletores, conforme mostra o desenho aqui, ó, nas laterais, no capô, em cima do motor, né, no teto, atrás, ou seja qual a hora do dia, onde esteja o sol, ele está te fornecendo energia solar, energia elétrica grátis. Evidentemente que aí tu tem como apoio, tu tem lá a tomada que tu liga no, né? Ou tu fez uma viagem muito longa durante a noite, ou alguma coisa assim, tu não pode. Então tem, né? Essas possibilidades alternativas para que tu não se pegue sem energia. A possibilidade de tu conectar. Mas se a gente for pensar, o nosso país, se nós formos pensarmos, a maioria das pessoas, como ela utiliza o carro, eu vou até o trabalho, o carro fica parado lá um dia inteiro, depois eu me desloco do meio-dia para casa, volto, fica mais um dia inteiro. Então, sabe, o teu carro vai ficar parado, estacionado no sol, tu praticamente não ia precisar colocar gasolina nunca no teu carro.
nesses casos? Tu consegue imaginar a revolução disso aí? Então é isso que eles não querem, gente, né? Que a gente saiba. Então, se nós começar a fazer campanha de boicote aos carros elétricos sem painéis solares, a gente força, né? A gente força as montadoras devido ao boicote, porque eles não vão vender porra nenhuma, porque a gente sabe que eles têm coisa melhor para dar para nós. Forcemos nós a darem essas coisas melhor para nós. Ok, gente? Vamos criar um movimento. Exigimos carro solar elétrico. Olha que bonito, né? E aí, quando eu falo aqui em energia solar, então, carro elétrico movido a energia solar. Olha os exemplos das pessoas fazendo no quintal de casa, gente. Dá uma olhada aí, ó. Vai fuçar na internet para tu ver quanto gente... Ah, o cara tem conhecimento sobre motor elétrico. O cara tem conhecimento sobre mecânica de carro. E o cara tem conhecimento sobre eletricidade solar, energia solar, coleta de energia solar. Tu junta tudo isso aí e tu faz um carrinho como esses caras estão fazendo. Agora, sabe quando que o governo vai deixar alguém emplacar, alguém legalizar um veículo desses? Né? Aí, então que sejam as montadoras. Tudo bem, né? Mas, embora se o certo seria fazer uma análise nesse carro, uma vistoria para ver se ele é condizente com as exigências técnicas de segurança, assim, metro e coisa e tal, e cara, deixa o cara usar o carro dele, velho. Se ele não causa nenhum risco a ninguém, tá em conformidade com as leis de trânsito, entendeu? Emplacadinho, bonitinho, mas a gente sabe que não vai acontecer, né? Agora, a gente fazer esse boicote e exigir que os carros elétricos que venham já venham todos com essa questão do painel solar, e isso a gente pode fazer. Um bom começo é divulga esse vídeo com essas informações aqui, gente, e vamos ver o que acontece. Ok? Então, fé no futuro, tem uma tecnologia maravilhosa para nós ter uma vida abundante, com produção para todo mundo, com muita coisa boa. Aliás, eu quero fazer um outro vídeo com o lado bom e o lado ruim dos avanços tecnológicos. E a gente vai chegar numa constatação que o avanço tecnológico é sempre positivo. O que é negativo é a maneira como o ser humano usa o avanço tecnológico. Beijo!